Bomba no Palácio do Planalto. O governo Lula está correndo sério risco de sofrer impeachment muito em breve. Não é fantasia, é apenas questão de tempo até tudo acontecer. O risco de impeachment aumentou após o Congresso Nacional derrubar um decreto que aumentava o Imposto sobre Operações Financeiras, também conhecido como IOF. Essa medida do governo queria aumentar a arrecadação e aumentar os impostos. Mas a votação foi um marco. 383 votos favoráveis à derrubada do decreto na Câmara dos Deputados e uma aprovação simbólica no Senado Federal. Esse resultado evidenciou a fragilidade da base aliada do governo e a ineficácia da articulação política do Palácio do Planalto. Com apenas 98 votos na Câmara, o governo enfrenta sérias dificuldades para aprovar sua agenda legislativa. Especialistas indicam que o governo perdeu a capacidade de liderar sua própria pauta e a relação com o Congresso atingiu o pior momento desde o início do mandato. O Congresso impôs hoje ao governo Lula III uma duríssima derrota política. Foi em torno de uma medida do governo para aumentar impostos e, com isso, cobrir um buraco no orçamento. Ocorre que essa medida foi derrubada numa tratorada brutal por Câmara e Senado. Seria em si uma derrota já bem problemática, pois o buraco no orçamento continua lá, não há entendimento em como consertá-lo. Mas o mérito, em termos do significado dessa derrota, é outro, é muito mais perigoso ainda para o governo. Os parlamentares resolveram enfrentar e derrotar o executivo como maneira de demonstrar quem tem o controle da agenda política. No caso em questão, quem surge como verdadeiro campeão de causas vistas como populares, como custo da conta de luz, aumento ou não de impostos. O pano de fundo, evidentemente, isso está claro para todos nós, são as eleições do ano que vem, mas também a capacidade do Legislativo de garantir essas prerrogativas de alocar recursos via orçamento público, traduzido as prerrogativas de governar. Sim, alocar recursos via orçamento público, esse é um instrumento clássico de governo, é assim que se governa. E do qual, desses instrumentos, o Legislativo se apoderou às custas do Executivo, via, em boa parte, mas não só, emendas parlamentares. Mas, também como se viu, via bloqueio de medidas apresentadas pelo próprio Executivo. São duas linhas aí para se apoderar do que até aqui era a prerrogativa do Executivo. A lição de hoje é de que o governo Lula III já estava acuado em questões específicas, como a recusa do parlamento, por exemplo, em aumentar impostos. Embora, é bom que se ressalte esse ponto, embora também o Legislativo tenha sido irresponsável do ponto de vista fiscal. Mas o governo Lula III está mais acuado ainda nessa capacidade de moldar o espaço político, a narrativa, como se diz, o que talvez seja o que há de mais importante na política. Além de enfrentar rejeição no território nacional, Lula também começa a ser mal visto no cenário internacional e, por isso, também tem sido alvo de críticas. A renomada revista The Economist publicou um artigo afirmando que o presidente está perdendo prestígio no cenário global e enfrentando crescente impopularidade no Brasil. Segundo a reportagem, a influência diplomática de Lula estaria em declínio, especialmente após desentendimentos com líderes como Javier Milei da Argentina e uma postura mais fria dos Estados Unidos em relação ao governo brasileiro. A aproximação com regimes como os da China e da Rússia, no grupo dos BRICS, tem gerado preocupações no Ocidente sobre os rumos da política externa brasileira. Internamente, a popularidade de Lula caiu significativamente, com pesquisas apontando a aprovação de 24% no início de 2025. A inflação, principalmente nos alimentos como carne, ovos e café, afeta os mais pobres e a base de apoio do presidente. Medidas paliativas, como a redução de impostos sobre importação de alimentos, não foram suficientes para reverter a insatisfação. Além disso, o governo tem sido criticado por falhas de comunicação e propostas polêmicas, como a ideia de fiscalizar o sistema PIX.
que gerou forte reação negativa. Outra informação relevante diz respeito ao crescente número de parlamentares sob investigação. Um levantamento inédito, baseado em dados públicos do Supremo Tribunal Federal, STF, revela que pelo menos 61 processos criminais tramitam atualmente na Corte contra deputados federais em exercício, licenciados ou com mandato suspenso. A pesquisa identificou 8 ações penais formais contra 9 parlamentares, sendo a maioria delas iniciada pela Procuradoria-Geral da República. Além disso, foram encontrados 46 procedimentos criminais diversos, como inquéritos e petições, envolvendo 30 deputados. Dentre os partidos com maior número de parlamentares alvos desses procedimentos estão o Partido Liberal, MDB, PP e Avante. O PL se destaca em ações penais e petições, e também como o partido com mais deputados processados por manifestações em redes sociais. Essa situação levanta debates importantes sobre a liberdade de expressão e a judicialização do comportamento de parlamentares, em um ambiente de crescente tensão entre o Judiciário e o Parlamento. Por fim, uma decisão inédita do Supremo Tribunal Federal, STF, tem repercutido amplamente na imprensa internacional, gerando críticas sobre a liberdade de expressão. O STF decidiu que plataformas de redes sociais serão responsabilizadas por conteúdos ilegais publicados por terceiros, mesmo sem ordem judicial. Veículos como o francês Le Monde e o Le Figaro destacaram que o Brasil foi mais longe do que qualquer outro país latino-americano na repressão de publicações questionáveis ou ilegais nas redes sociais. A agência France Presse classificou o julgamento como um processo inédito na América Latina e alertou para possíveis tensões entre o STF e as gigantes da tecnologia. O Financial Times observou que a decisão foi criticada por potencialmente levar à censura preventiva e mencionou riscos de tensões diplomáticas com os Estados Unidos. Organizações como a ADF International lamentaram a postura do STF, afirmando que a decisão obriga as redes sociais a censurar seus usuários, dificultando a livre troca de ideias e o discurso político. Até onde o governo Lula III vai se segurar? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal para receber mais notícias.